Boa noite, eu vou lendo aqui uma mensagem para a gente ir se acalmando, tá bom? Vamos respirando devagar. Encontro com Cristo. Disse-lhe Jesus: Vem, Pedro. Descendo do barco, caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus. Filho, levanta do barco, da acomodação e caminha ao encontro do Cristo. Toda a decisão de levantar do sofá ou da cama que te induzem à inércia e vai ao encontro do Rabi da Galileia. Deixa de lado a TV que te distrai das obrigações mais relevantes. Sai do lugar comum onde estagia a maioria dos homens e vai ao encontro do Nazareno. Vem, Pedro, convidou Jesus. Da mesma forma, Jesus te faz o convite. Vem, meu irmão. Silencia, aquieta o teu coração e poderás ouvir na acústica da alma o convite. Vem. É possível que nesta caminhada ao encontro de Jesus seja surpreendido por um vento mais forte, de uma doença, de uma decepção, de uma dificuldade financeira. Se isso ocorrer e perceberes que está afundando no mar, do desespero, do desânimo, grita, chama Jesus, repete as palavras do apóstolo: salva-me, Jesus. Por certo, Jesus, o diligente amigo, estenderá suas mãos e te salvará. Não obstante essa bênção, provavelmente o mestre fará a ti mesma a indagação que fizera ao discípulo: por que duvidastes? Que Jesus nessa noite possa nos abençoar, agradecendo por estarmos aqui. Sabemos, nós espíritas, que é tão difícil chegar aqui. São tantos compromissos de última hora. São tantos obstáculos, mas nós chegamos aqui. E pedimos a Jesus que estenda as bênçãos que sobre nós caem, sobre aqueles amigos, companheiros de jornada que não puderam chegar. Que o Divino Mestre, que é irmão, que é mestre, que é amigo, que é consolador, coloque suas bênçãos sobre nós e que possamos absorver todos os ensinamentos dessa noite e sairmos daqui com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de emoção boa, com um pouquinho mais de coragem para essa vida lá fora. Fica conosco, Jesus, e abençoa todos nós, encarnados, desencarnados, e que Tu jogue a Tua rede sobre aqueles ainda que precisam da Tua luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos queridos, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar devagar, embora com uma força muito poderosa, sobre obsessão. Acredito que nem todos sabem o que é obsessão, e eu também não vou conceituar e perder tempo com isso. Por quê? Porque obsessão é simples, é perseguição simples e pura a alguém. Então, se dá a obsessão quando existe uma perseguição, que pode ser de encarnado para encarnado. Sim, existe a obsessão de encarnado para encarnado. Como pode ser de encarnado para desencarnado? Sim, quando nós dormimos,
podemos perseguir alguém. Como também pode ser de desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então, o simples é, a obsessão se dá quando nós, ou quando alguém, persegue insistentemente alguém. E óbvio que tem vários níveis de obsessão, vários níveis de intensidade que esse vínculo, que essa perseguição pode ocorrer. Mas eu quero trazer uma situação, que na verdade é uma história, que Chico escreveu, ditado por André Luiz, no livro Ação e Reação. E ele conta a história de uma obsessão de um rapaz, que não era tão rapaz assim, já na fase madura, e ele tinha muitos bens, ele tinha herdado uma fortuna imensa do seu pai. E ele estava sofrendo uma obsessão dos seus tios. Os tios irmãos do seu pai estavam obsediando esse senhor. Por quê? Porque esse rapaz tinha herdado uma grande fortuna do seu pai. Só que seu pai tinha adquirido essa fortuna assassinando os dois irmãos. Então, os dois tios lá do plano espiritual estavam mortos de raiva, querendo vingança, e o quadro de obsessão se instalou. Perfeito. Ódio e sede de vingança, palavras-chave de uma obsessão, principalmente de desencarnado para encarnado. Se instalou ali o laço obsessor. André Luiz, nesse livro, ele é auxiliado por Silas. E eles vão fazer esse atendimento. Eles descem ou sobem, mas eles vão encontrar com esses dois obsessores, os tios. E para espanto de André, Silas, que era o mentor nesse episódio, Silas não fala nada, Silas não intervém, Silas simplesmente observa e começa dia após dia ir no lugar e conversar. E André Luiz sempre calado. E ele conversava, trocava ideia, dia após dia. Teve um dia que Silas fez uma pergunta aos obsessores. Isso tudo para ensinar André Luiz. Ele pergunta: qual o processo que permitia a eles terem acesso à mente daquele rapaz? Então, qual o processo que eles estavam usando para dominar aquele rapaz, dominar a mente e obsidiar? E aí, Leonel, que era um dos obsessores, dando uma aula para nós espíritas, mostrando que sabe muito mais que nós naquele tempo, fala para ele: todos possuímos, além dos desejos imediatistas, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Todos nós pensamos, temos interesses, temos desejos todos os dias. Isso é comum. Nós temos uns desejos mais intensos, a gente quer tomar água, a gente quer almoçar, a gente quer comer uma comida diferente. Mas todos nós, diz o obsessor, temos um pensamento dominante, um interesse central, um pensamento central. E ele continua. Por isso, além dos pensamentos vulgares, comuns, que temos com mais frequências, os pensamentos que nascem do desejo central nos caracterizam. Ou seja, esse pensamento raiz, ele nos caracteriza.
não só nos caracteriza, como diz, pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. O reflexo dominante da nossa personalidade. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora, por favor. Esse meu pensamento central, isso é um obsessor falando. Ele reflete o que eu sou. Eu posso pensar milhões de coisas durante o dia. Eu posso pensar milhões de situações durante a encarnação. Mas eu tenho sempre um pensamento central. Porque nós emitimos esse pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento. Por que reflexo? Eu penso e o meu pensamento é energia. Se o meu pensamento é energia, eu penso muito num pensamento central do que eu sou. Esse pensamento viaja muito mais rápido que a velocidade da luz. E por atração volta para mim com uma intensidade mais forte. Isso tem sido muito falado, principalmente no poder do pensamento. Ele só está descrevendo. O meu pensamento central viaja, junta com um monte de pensamento igual e volta. É um reflexo. No caso do rapaz obsidiado, seu desejo central, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais e alcançar a prosperidade financeira. Vejam bem, eu ainda vou chegar na parte interessante. Daquele rapaz, o ponto central dele, dinheiro, bens, materiais, certo? Esse era o pensamento, ele acordava para isso. Se ele fechasse os olhos, ele só pensava nisso. Ele era esse pensamento central. E agora veio o obsessor falar, o Leonel. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Eu conheço um criminoso pela sua crueldade. É o obsessor falando. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência, o reflexo do caluniador. A irritação, o reflexo do desequilibrado. E também a elevação moral, o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a refletir. Isso aqui é muito importante, eu vou bem devagar. E aí a gente vai chegar aonde eu quero. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir. Conhecido o reflexo, conhecido o pensamento central da criatura a que a gente tenta corrigir ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. Está aqui a obsessão. A obsessão se dá em cima do que somos, dos nossos pensamentos centrais, principalmente vinculado à matéria. E ele fala: conhecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes da sua imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. O obsessor nada mais faz do que pegar o que a gente pensa, de um quadro fixo, numa fixação mental, superestimula aquilo, infla para que nós caiamos. A fixação mental, gente, é o ponto-chave de todos nós. A gente brinca na mediúnica que quando tem uma fixação mental, alguma coisa está equivocada.
Quando a gente acorda à noite com uma fixação mental de algum sonho que não passa direito, pode ser obsessão até nós mesmos em cima de nós mesmos. É o nosso pensamento. O que acontece agora? Que a gente já sabe o que é fixação mental que traz o problema para a gente. Por que a gente, então, sofre tanto com isso, obsessão? Quando a gente sai do corpo para dormir, quando a gente dorme, nós desdobramos, passeamos. E lá no plano espiritual, quando nós estamos andando por lá, é muito fácil, diz Chico, reconhecer um encarnado porque ele vive sonolento. O encarnado, ele está passeando, ele está andando por lá, está fazendo o que tiver que fazer, mas ele está sempre sonolento. É por isso que quando a gente acorda de um sonho, a gente tem flashes, relâmpagos do que a gente viveu. Mas a gente não estava realmente acordado 100%. O que acontece quando a gente está sonolento? Quando a gente está em torpe? E aqui que está o problema. Quando nós dormimos e estamos em torpe, nós não estamos 100% acordados, obviamente. Mas o que você vai fazer quando você está disperso? Quais são as atitudes que você toma quando está disperso, sonolento? A sua atitude, o seu pensamento, o quê? Central. As suas tendências centrais. E aí é que fica fácil para os obsessores. Porque se nós temos o pensamento ainda atrasados, não tão evoluídos, o que desperta da gente? O que a gente vai fazer quando estamos no automático do dia a dia? Traz para o dia, traz para agora, traz na nossa vivência todos os dias. Nós fazemos milhões de coisas no automático. A gente não pensa o tempo inteiro, a gente não tem ainda a capacidade e o domínio de estar 100% consciente do que somos, do que temos que fazer. E o que acontece? A gente faz no automático o que nós temos mais enraizados em nós. Para vocês entenderem, o consciente é como se fosse um iceberg. O que a gente vê do iceberg é só uma pontinha. Isso quem fala é Jung e Joana de Ângeles. Embaixo d'água tem uma multidão ainda. E é esse inconsciente que nós não dominamos. É esse inconsciente que nós somos. Então a gente não se conhece de uma forma completa. Nós não nos conhecemos nem 10%. O que eu quero que vocês entendam agora, o ponto central para a gente começar uma outra linha, é nenhum obsessor, então, coloca algo que já não está em você. Nenhuma obsessão, ninguém pode dominar a sua vida. Não há controle sobre alguém que, se não existir isso dentro da pessoa. Não há obsessão se já não existir a parte fraca em nós mesmos. Ou seja, nós temos a chave para tudo. Nós somos o portal e o espírito para melhorar a cada dia e muito mais evitar qualquer problema. Qual, então, o antídoto da obsessão?
o que fazer. Porque se existe obsessão de encarnado para encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, somos 6 bilhões de espíritos encarnados, 18 bilhões de espíritos desencarnados. Se o pensamento que eu penso vai e volta e traz mais uma bola de neve do que eu penso, e eu não me conheço e não consigo me controlar, o que fazer? E essa é a pergunta. Como lidar com situações que ainda nós não temos conhecimento? E eu acho que só tem uma resposta: conhecimento, reforma íntima, amor, ternura por nós mesmos. E é isso que o Espiritismo vem dizer, que por mais que nós achemos que estamos sendo prejudicados por qualquer pessoa, por mais que nós achemos que estamos sendo obsediados, essa obsessão é nossa. A irritação é nossa. O galho fraco é nosso. A malandragem é nossa, a falta de educação é nossa, a usúria é nossa. Somos nós que temos que trabalhar em nós mesmos. E só para efeito prático, os colegas de mediúnica, obsessão, que é obsessão, na maioria dos casos, vem uma pessoa doente dizendo que tem um obsessor, e pode ter ou não pode ter, e a gente faz a reunião, certo? Como em inúmeras reuniões no Brasil, mas eu pessoalmente acho que a reunião nunca é para aquele que veio. A reunião é a oportunidade para o obsessor. Quem já está maduro para ser socorrido e ajudado é o obsessor. Porque a reunião mediúnica, o carinho, a conversa vai ser com o obsessor. Eu não tenho como ajudar o encarnado, a não ser falar umas verdades para ele, a não ser ajudar da forma física, mas a mediúnica, no Espiritismo, se conversa com o obsessor, tentando trazer ele, ajudá-lo da melhor forma possível. Então, o socorro é para o obsessor. Se ele for ajudado, talvez, se não existirem mais obsessores, o encarnado, no caso, vai ser ajudado. Mas o maduro da história é o obsessor. É talvez o obsessor que veio na reunião mediúnica. Isso nos mostra que nem mesmo a gente pedindo ajuda, se a gente não tentar mudar a nós mesmos, a gente não consegue. Se a gente vem no centro e não lê, não tenta fazer o que é certo, não tenta ter conhecimento dos livros, a gente não consegue nem ajudar nós mesmos, quanto mais os outros. E o Espiritismo, Jesus, eu gosto sempre de falar isso, a passagem de Jesus na Terra foi para servir, com os pés descalços, na areia quente da Galileia. A arma de Jesus era a palavra, era o consolo, era a verdade, mas uma verdade doce. Era não fugir da verdade, mas sem enfrentar cara a cara. Era falar uma verdade, mostrar um conhecimento que a gente não sabia, trazer a lei do perdão, trazer o amor. Foi isso que Jesus veio fazer a gente. E quando ele traz o Espiritismo, ele vem explicar mais ainda o que ele falou. E a doutrina é toda voltada para o autoconhecimento, porque não existe melhoramento se nós não melhorarmos a nós mesmos. Não existe vida feliz
se nós não temos o controle na nossa irritação dentro de casa? Como pode uma irritação, se a gente não se controla, como é que a gente vai ajudar em casa? Se a gente não age como seres humanos, tendo ternura e carinho por aqueles que erram, e todo mundo erra, inclusive a nós mesmos, por isso a gente tem que ter carinho e ternura por nós mesmos, como é que a gente vai oferecer uma ternura e um carinho por um irmão que erra com a gente? Porque a gente acha que todo mundo que faz mal para a gente são evoluídos, são heróis, que não têm o direito de errar, e a maioria das brigas que nós temos com colegas, com parentes, é porque ele não podia errar. Mas se a gente pode, por que que o irmão não pode errar? Nós vemos os outros sem caridade. Nós vemos o semelhante como alguém que erra e tem que ser punido aonde Deus nunca puniu. Existe sim a reparação, a educação, mas Deus nunca puniu e nem vai punir. Ele quer que você passe pelas situações para se educar. Mas aquele Deus punidor, pecador, isso não existe mais. Aquele inferno já não existe mais, é a nossa mente. Precisamos então sair do calabouço de nós mesmos. Precisamos entender que o próximo só acerta a gente, só afeta a gente se nós quisermos, por culpa nossa. Não há briga se nós não queremos. Não, como não há obsessão se nós não quisermos. Se eu tivesse que terminar, e eu vou terminar, eu falaria assim: como então, Felipe? Como a gente consegue identificar nossos erros? Como a gente consegue identificar que nós não estamos sendo bons conosco mesmo, ou com nossa família, ou com nossos colegas? E eu diria: olhe o Cristo, como ele agia. Como você está agindo num período onde você está com um problema? Como você está agindo em casa para educar seus filhos, ou com suas mães, com seus pais? Existe o perdão? Existe a amizade? Existe o caminhar junto como pessoas que estão tentando caminhar junto para chegar em algum lugar? Ou existe, ele errou e eu corrijo? É isso que Jesus vem trazer para a gente. Vem trazer um novo período. É de amor. É de ternura pelo próximo. É de um olhar para o próximo. E eu vou terminar falando de uma pesquisa que a gente teve, que foi o Rossandro que trouxe um vídeo, onde ele conta que no século XVI, 5% da população mundial, 5%, ela morria de guerra e violência urbana. Então pegava o mundo, 6 bilhões de pessoas, como se fosse hoje, um pouquinho ali morria, 5% de guerra e violência urbana. Em 2011, a gente tem dados que quem morre de violência urbana, guerra e terrorismo, 0,5%. 0,5% da população mundial morre de quê? De violência, guerra e terrorismo. 0,5% de 6 bilhões dá o quê? 300 mil, alguma coisa assim. Só que nós temos um estudo que 1 milhão de pessoas em 2011 cometeram suicídio. 3 vezes mais do que violência, guerra e terrorismo. Só que tem um dado que é muito mais alarmante: 25% da população mundial
tentou o suicídio. Isso quer dizer, gente, que você pode andar em Bangladesh, que a probabilidade de você morrer lá é muito, muito, muito menor do que você no seu quarto, com pensamentos de tristeza, com pensamentos desarmonizados, sem se conhecer. Isso quer dizer que o seu colega, o seu companheiro, quem está do seu lado hoje tem a probabilidade muito maior de morrer no quarto sozinho, triste, do que em casa, ou do que numa guerra. Isso nos mostra que a guerra é contra nós mesmos, que a dor interna é muito maior do que qualquer outra fatalidade no mundo, que nós precisamos olhar para o outro e nos importar. Precisamos ter ternura até mesmo com aqueles que erram, não que eles não tenham que consertar, mas existe a ternura de alguém que errou e que sabe que vai ter que reconstruir uma vida com dificuldades. Nós precisamos olhar para o próximo e se importar, ter um ouvido para escutar, obviamente que sem se intrometer, mas escutar. Calma, meu amigo, pode ter uma outra saída. E quantas pessoas parariam e sobreviveriam a uma depressão? Porque a gente vive isolado. Embora nunca conversamos tanto com todo mundo, nunca trocamos tantas informações em redes sociais, nunca temos tanta informação de tudo sobre tudo, mas nós estamos isolados em nós mesmos. E a obsessão continua sendo o mal do mundo, que na verdade o mal do mundo somos nós mesmos que não estamos querendo nos amar. Esse é o convite de Jesus nesse novo tempo: amar e instruir-vos. Amar a mim, ao próximo, a todos. Instruir-vos para quê? Para saber fazer bondade, porque bondade tem hora, tem como fazer melhor, e a gente só consegue melhorar nós mesmos e fazer o bem para o outro conhecendo quem? A nós mesmos. Desenvolvimento humano e espiritismo. Então que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje, que possamos ir para casa e eu vou fazer uma oração para a gente.